Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live de terça e quinta, meio-dia. Hoje vamos ter uma live muito especial com dois convidados. Na verdade, o nosso entrevistado, né, digamos assim, é o Felipe Sales, que já chegou aqui, já vou mandar o convite. E nós vamos ter a honra aqui da participação também do Dr. Francisco de Biasi, que vai me ajudar a discorrer esse tema tão maravilhoso, tão intrigante, que é a questão desse novo olhar, né, do paradigma quântico. Maravilhoso, que eu estava devorando aqui nesses dias antes da live. E trouxe com um embasamento muito bacana. Oi, Felipe, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, Eliane, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Olha, doutor Francisco de Biasi já chegou. Deixa eu mandar o convite aqui para ele, só um pouquinho. Aqui, deixa eu abrir aqui a janelinha. Pronto, já mandei o convite para ele. Estava aqui falando que eu estava devorando o seu livro. Oi, doutor Francisco, Oi, tudo bom? tudo Oi, tudo bom, bom? Felipe? Tudo bem, Francisco? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo, obrigado. E você? Ai, que bom. Então, eu estava aqui falando sobre o livro, né? Que eu acho que o Felipe fez um embasamento bem sólido ali. Gostei bastante, viu, Felipe? Obrigado, Eliane, obrigado. E o doutor Francisco de Biasi, principalmente, tem uma participação grande no embasamento, né? Com a teoria Sim, holoinformacional. exato. E eu vou falar aqui bem rapidinho, né? O Felipe já teve aqui numa outra live. O Felipe é professor da Unicamp, né, Felipe? E Isso. inclusive você tem um projeto agora, né? Que você convidou as pessoas na última live. Então eu vou pedir para você se apresentar, falar aí do que você anda fazendo e a gente começa a nossa conversa. Tá Seria bom, bom. depois Ah, disso tudo, fazer um resumo um resumo, né? do Claro, livro, das suas ideias, né? Para Isso depois a claro, gente aí. claro. debater. Nossa, será um prazer, viu? E obrigado pelo convite mais uma vez, Eliane. Da última vez eu tive problemas, estava lá na Unicamp, caiu a internet, ficou tudo muito ruim. Isso. Mas muito obrigado pelo convite de novo. Agradeço muito a participação. É uma honra estar aqui com vocês, com o Francisco e com a Eliane. Eu citei vocês no meu livro, inclusive. Então, assim, qual que é a ideia, né? Eu sou pesquisador na área de artes. Só que eu enfrento um problema lá que é o seguinte: a gente não sabe o que é arte, né? A gente tem um problema epistemológico ali. Quer dizer, a filosofia não conseguiu chegar num consenso sobre o que é arte. E eu falei assim, mas não é possível, a gente manda a gente para a Lua, como é que a gente não sabe o que é arte, né? É um Para negócio... Marte já? Hã? Manda até para Marte Mas até para Marte, esses você fala assim, como tipinhos, é que né? né? A gente tem uma tecnologia tão desenvolvida, claro, é um grau, né, de tecnologia, mas que assim, como é que a gente não sabe o que é arte? E aí eu comecei a perceber que existia um problema realmente na formulação da questão, no modo como essa questão era formulada, porque ela estava muito arraigada no aspecto do objeto. Isso foi uma elucubração que eu fiz depois, na verdade, mas na verdade era o mesmo raciocínio do Einstein, assim, a ideia de que o problema é que a gente está lidando com um relativo, a gente não está lidando com um referencial absoluto, a gente está lidando com um referencial relativo. Então, assim, não dá para você tentar achar no objeto o absoluto, seria a mesma coisa que você tentar aplicar uma lei newtoniana na relatividade. Quer dizer, não dá. Uhum. São instâncias diferentes, são níveis de entendimento diferentes. Quer dizer, a coisa não está no objeto. E onde estaria esse referencial? E eu fui procurar, então, esse outro referencial onde ele estaria, começando por nós mesmos, né, porque a gente que atribui o aspecto da arte. E aí eu percebi que o aspecto da psicologia seria muito importante para entender isso, porque é onde a gente coloca a emoção, onde a gente coloca a sensação. Quer dizer, o objeto artístico, estético, né, aquilo que traduz para a gente alguma coisa, não é um conhecimento frio, vai, como você
pegar um ponto e colocar esse ponto né, numa coordenada tripla, e nessa coordenada, então você fala assim, ó, esse ponto está aqui com esse movimento, com esse lugar e tal. Não é isso. É a ideia assim, por que que isso toca a gente? Por que que eu sinto alguma coisa com isso? Né? Por que que isso nos emociona? Né? A ideia da emoção é que é o diferencial. E nesse aspecto, a educação não está no objeto, quer dizer, ela está em a Uhum. gente. E aí eu fui buscar na psicologia analítica. E por isso que eu fiz essa conexão, porque na psicologia analítica você tem a ideia da informação não localizada, que seria a ideia do inconsciente coletivo, a ideia de modelos, né? Que não estão localizados no tempo e no espaço. Uhum. E esse é o principal, digamos assim, suporte, do que eu entendo como arte. Eu comecei a desenvolver isso e, claro, eu fui procurar onde tinha isso também como um correspondente, né, nas teorias. E aí achei quântica, achei as teorias holográficas do Karl Pribram, do David Bohm, e aí fui caindo nesse universo e falando assim, puxa, olha, isso explica, né, essa conexão que a gente tem com um determinado modelo. Quer dizer, por que esse modelo nos atrai? Porque, Uhum. na verdade, esse modelo é a representação de a nós, como aspecto inconsciente. Né? Então, você junta essas coisas todas, eu cheguei à conclusão de que a arte ela é uma relação. Né? Aquilo que a gente chama de arte ou de experiência estética, experiência do prazer. Tá cortando, não tá? Tá travando um pouquinho. O seu vídeo tá gravando. Tá travando. Tá travando, né? Ó, mas já vai voltar. Ele tá dando umas travadas, mas volta. Deixa eu ver. Mas o Felipe, nessa obra, ele conseguiu fazer um apanhado ali bem legal dessa questão do paradigma, né? Porque foi a. Ah, ele caiu. A conexão dele tá ruim. Daqui a pouco ele volta. Oi, aí, Francisco. Oi. Então, porque ele é assim, que eu achei muito bem colocado no livro, é o momento que ele fala que ele não consegue encontrar, né, esse olhar mais profundo da arte, justamente porque a pergunta está sendo feita da maneira errada, né? A arte está sendo olhado por uma perspectiva errada, que é o paradigma clássico cartesiano. Então, ele chega na conclusão que nós dois colocamos nos nossos trabalhos, né? Que o problema é o paradigma. Tem que E, fazer a mudança de paradigma, né? Muito bacana. e essa coisa de paradigma é um negócio muito sério, porque você vê, um paradigma cartesiano-newtoniano, ele vem predominando há 400 anos praticamente, É, né? exatamente. Mesmo tendo havido toda a mudança mais voltada para um paradigma holístico, nos anos 80 para cá, do século passado, vamos dizer assim, 70, 80, mesmo assim, tudo isso está entrando dentro das instituições culturais e científicas devagar. É, Você não encontra as pessoas falando dentro das universidades isso hoje em é. dia. Não, e o problema é que tem uma resistência, né? Porque, por exemplo, hoje eu vi uma postagem no Instagram, até mandei para você no direct, depois você vai ver lá, que o rapaz falava que até hoje não se encontrou evidências de que existe um funcionamento quântico no cérebro. Eu falei, gente, como que não encontrou? O problema é que quando encontra, eles ignoram. Ignora. Eles fingem que aquilo não Não existe. existe, né? Exatamente. Eu falei, como? Eu falei, a pessoa está dando um show de ignorância, na verdade, porque, né?
Tem aí o Prêmio Nobel de Medicina, o Sir John Eccles, que você sempre fala, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar o comportamento quântico holográfico do cérebro. Aí o cara tem coragem de escrever lá que até hoje não só foi mostrado, como foi contemplado com o Prêmio Nobel de Medicina. Exato. Mas eles rejeitam, né? Parece que eu sempre conto essa história, o médico lá de Curitiba, né? Que eu levei o meu filho, o otorrino, que ele estava cheio de catarro no ouvido, não sei o quê. Aí o otorrino falou assim: não há registros na literatura de que a homeopatia resolva isso. Eu saí de lá, fui direto para o consultório da homeopata, a homeopatia resolveu, eu voltei lá, contei para ele, mas ele com certeza não registrou. Não adianta. Esse pessoal fica assim, pela formação que tiveram, e depois ninguém procura estudar mais nada, fica aplicando aquilo que estudaram nas faculdades, na pós-graduação, não falam nada disso, eles ficam como se fosse uma coisa fundamentalista. Exatamente, eu falo, gente, uma aí não vai ter ideologia. registro nunca, porque quando a gente chega e mostra, eles ignoram. Como que. Não né? falam, existem milhares de trabalhos hoje científicos mostrando como existe funcionamento quântico holográfico no cérebro. Falam muitos trabalhos falam do que o John Eccles fez, falam do que o Pribram fez em termos holográficos. Nada disso é falado. O Felipe entrou aqui. Deixa eu tentar mandar. Ô, Felipe, eu vou mandar o convite para você. Vamos ver se você consegue aceitar aí. Então, e o Felipe, na pesquisa dele, chegou aonde? Olá, Felipe. Nesse ponto, né? Oi, Felipe, entrou, mas foi. Pronto, agora entrou. Novo. Você sabe que eu tô achando que eu tô na internet da minha casa, nunca deu problema. Eu tô achando que é o meu celular, que é muito velho, sabe? Pode ser. Pode ser. Nunca tive problema assim com internet aqui. Assisto filme, faço live com meeting. Nunca tive problema. Tô achando que o meu celular, que às vezes tem uma hora que ele, sabe, chega num ponto que ele fala assim, desculpa, não tô conseguindo. Deve ser. Pode ser, realmente. Mas tudo bem, mas só para resumir a história, quer dizer, eu cheguei à conclusão de que a arte é um problema quântico, né? É um problema holoinformacional, quer dizer, por que você se atrai por uma forma que não tem nada a ver com a sua relação, com o seu contexto, com a sua história? De repente você acha bonito sei lá, um concerto de Beethoven que você nunca ouviu ou que você não tem nenhuma relação com aquilo. Você fala assim, como é que eu me atraio por aquilo? Existe um modelo arquetípico que está nesse holograma, né? Nessa ordem implicada do David Bohm, e que de alguma forma tem a ver com a sua estrutura psíquica, e a gente tem que considerar então que nós somos uma estrutura psíquica vibrante, quer dizer, somos energia em vibração, e que ressoa com aquilo. E aí a obra é a representação daquele modelo. E por isso que a gente se sente atraído por coisas que a gente não está no nosso contexto cultural, histórico. É mais ou menos isso. E aí, por isso que eu uso muito essa teoria holográfica, eu uso a teoria holoinformacional do Dr. Francisco, quer dizer, porque isso realmente traz para a gente uma ideia de por que a gente precisa da arte, por que a arte nos toca de uma forma assim tão intensa. Então, esse é bem um resumo assim, da ópera, e que é muito difícil traduzir isso. Por isso que eu tive que escrever um livro inteiro para falar de percorrer tudo isso para chegar e dizer, olha, no fim das contas é isso. Mas não é uma coisa simples de dizer, né? Tirando um paradigma clássico, né? Colocando um outro paradigma. Você está com o seu livro aí? Eu não consegui pegar. Estou com ele aqui. Mostra isso, olha que lindo. Então, eu acabei de fazer mudança, meus livros ainda estão guardados, ainda não consegui organizar. Mas é lindíssimo, nossa. E você conseguiu aprofundar aí uma quantidade de informações na sua bibliografia que o teu livro ficou extremamente importante em termos de mostrar essa visão nova da arte. Precisa divulgar isso mais até. É aquilo que eu acho que eu até falei com você, que eu achava que o teu livro era de quilate Nobel. A comunidade acadêmica não tem a mesma opinião. Eles claro, estão muito presos no paradigma anterior, né? É difícil isso.
É uma coisa que eu estou construindo, na verdade. Eu sei que a turma que já está pesquisando tem um paradigma que eles não vão mudar. Eu vou ter É. que Não, trazer olha, isso para uma nova, trazer isso para né, quando a física quântica, novos. quando a física quântica começou a mostrar as diferenças que havia em relação à física clássica, os paradoxos e tudo, o Planck falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, vai precisar de muitos anos para mudar essa visão clássica da física e nascerem novos físicos que vão começar a estudar o que é a física quântica e poder, então, divulgar isso de uma maneira maior. Exatamente. E eu Exatamente. gostei muito do momento que você coloca, você traz essa frase de Planck, né? Que Planck acreditava que a consciência, que a matéria surge da consciência, que a consciência é a causa primária, né? Então, isso é maravilhoso, porque Exatamente. Max Planck é o pai da física quântica. Então, e aí vem esse pessoal agora falar que consciência não faz parte da física quântica, mas o pai da física quântica acreditava que a consciência é a fonte primária, né? Então, você vê que houve uma distorção e tem essa. E o problema é que as pessoas que operam nesse paradigma clássico cartesiano, eles acham que aquilo é realidade, eles não percebem que aquilo é simplesmente um ponto de vista. Esse é que é, né? Exatamente. Quando a gente é preso, né, no nosso matemático da coisa, a gente não vê uma aplicação disso na nossa vida cotidiana. E o que eu estou fazendo, na verdade, é dizer assim, olha, se isso é verdade, se a física quântica é verdadeira, ela tem que ser parte da forma. Né? E aí, onde que ela faz parte da nossa vida cotidiana? Por exemplo, nessa sensação que a gente tem com a gente consegue aplicar esse conceito aí, né? O impacto emocional que ela provoca em você, né? Exato, exato. É a parte sensível, né? Essa parte sensível, porque é frequência, é vibração, e ela está aqui, está vibrando. E só que ela está É, vibrando com informação. E aí entra o Jung, né? Do típico. É É uma informação que sensível, né? Que está lá e que ressoa na gente. exatamente. E isso eu também gostei muito quando você colocou na parte da ressonância esse casamento da trilha sonora com o filme, por exemplo, né? Que você coloca, de quando acontece essa ressonância, né? Desse impacto, né? O Felipe dá o exemplo lá da Odisseia no Espaço, né? 2001, Odisseia no Espaço, aquele filme, o quanto a trilha sonora aquela, impactou, né? aquela trilha sonora é altamente impactante. Alço Zaratustra, né? Do Strauss, né? Foi uma coisa que eu considero o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o maior filme da história do cinema. É, E acho que aquela cena lá na Alvorada do Homem, em que o macaco lá começa a pegar aquele fêmur e começa a entender que ele pode usar aquilo como uma arma, e é, vai batendo, batendo, quebrando os ossos, né? E depois usa isso para enfrentar a outra tribo. E uhum, depois tem uma cena em que ele pega aquele osso, joga para o alto, é, vai rodando, rodando, e ele dá um é, salto de uns 4 milhões de anos e aparece uma é, nave espacial em volta da Terra. Eu é. acho isso a maior imagem, um troço icônico, sabe? Uma Nossa, imagem da é história do verdade. cinema. Porque Porque você descreveu, aí eu vi aqui, ó, é, passou o filme aqui na minha e frente. aquela música tocando te dá um impacto emocional enorme, né? É Coisa, incrível. foi uma coisa. Aquilo ali foi uma junção do Arthur Clarke, que foi o escritor, né? É um Uhum. cientista e escritor de ficção científica, com o Stanley Kubrick. Eles fizeram Exatamente. junto, sabia? Não estava escrito antes, não. Eles foram fazendo junto aquilo. Ai, que bacana, né? E Ah, ali já tem Felipe, voltou o coisas que, Felipe. e ali já tem coisas que hoje estão no dia a dia da gente, que é o negócio do supercomputador poder se revoltar contra a gente. A HAL É, é, 9000 é, se revolta contra contra a tripulação, né? muito interessante, verdade.
Mas, o Felipe, mas eu acho que, por outro lado, esse paradigma clássico cartesiano, essa postura obtusa da academia, está com os dias contados. Eu acho que do jeito Sim, que o mundo está, entendeu? sim. Não Não, é vai. questão de tempo, é questão de tempo. Eu acho que é uma Claro. É. questão de É. tempo mesmo. Isso é uma coisa, a mudança de paradigma. Tem um cara chamado Sorokin, um cara lá do leste europeu, que estudou a história para ver como é que foram as mudanças de paradigma que ocorreram na história. E ele coloca claramente que é o seguinte: as mudanças de paradigma costumam levar, em média, 100 anos para ocorrerem. 100 anos, olha. Depois que as anomalias do paradigma antigo começam a surgir. Uhum, Primeiro, acontece o que está acontecendo agora, é rejeitado. As pessoas não aceitam, não colocam na academia e Exatamente. tal. Depois começam a ver isso como anomalias, que tentam explicar ainda. E, finalmente, aceitam que tem uma ciência nova em jogo que precisa ser uhum, introduzida dentro da cultura e do conhecimento das academias. Né? uhum. E é isso É essa mesmo. Mas sensação que eu tenho você... mesmo. Tudo bem, fala. Não, é só para confirmar isso mesmo, porque essa é a Aham. sensação que eu tenho, que a gente está sendo pioneiro nisso, né? Aquela... A gente está lançando essas ideias Pois é. assim, algum dia, algum tempo, realmente isso vai ser, vai fazer parte do nosso cotidiano. Por enquanto ainda não é, Na mas tua, alguém tem que lançar a semente, né? Na tua É. pesquisa, você encontrou qual a bibliografia que você encontrou mais antiga, de quando é que alguém começou a falar nesse impacto emocional ser uma coisa não newtoniana, não cartesiana? Você encontrou Ó, alguém? para ser assim, sim, claro, Porque você na fala muito do verdade, Jung, né? Aí você encontrou um cara na é, área de psicologia que mostra essa visão, né? exatamente. É. Agora, especificamente na área de arte, é difícil, né? Assim, especificamente não. Tem o Hegel, que fala bastante do espírito, ele coloca a ideia do espírito como uma ideia realmente que media isso, que é exatamente essa questão, Uhum. o Hegel, que é anterior. Tem alguns filósofos do Medievais, o Santo Agostinho vai falar. Uhum. Mas aí era mais filósofos, né? Falando disso, né? São filósofos, na É, verdade. Mas o mais antigo mesmo é o Platão. Acho que é o que com a deixou coisa dos escrito alguma arquétipos, né? coisa Do mundo das ideias, é né? o Platão. Uhum. É, que é, na verdade, exatamente essa descrição. Quer dizer, o mundo das ideias, o mundo fora da caverna, é isso, é um mundo holográfico onde está tudo lá, a informação está lá, É isso aí. e fora do tempo e do espaço. Né? É mais ou menos essa ideia, quer dizer, a ideia do ideal que está lá disponível. É uma ideia platônica isso. Quer dizer, Uhum. Platão Verdade. é recorrente assim, nesse modelo. Uhum. Um dos pais da física quântica, o Heisenberg, Werner Heisenberg, né? Ele coloca que a gente tem, para entender a física quântica, a gente deve entender que existe um mundo potencial, que é igual ao mundo Isso, arquetípico do Platão, que ele chamava de potentia. Esse Exatamente. mundo isso. potencial, que é o que a gente consegue, vamos dizer assim, trazer para o nosso mundo na hora que ocorre o colapso da função de onda da equação de Schrödinger. Né? Aí a coisa. Exato. Exatamente. E essa ideia, quando você conecta com o sentimento, com o aspecto de sensível, aí vira arte. Aí É, você consegue explicar a é questão do. claro. Por que eu me sinto atraído por aquilo? Em vários graus, né? Eu até tento dimensionar isso em vários graus de atração, né? Quer dizer, um grau que é o campo psicomórfico, que é uma coisa meio Não. parecida com o campo de ressonância mórfica do Sheldrake, que é a Isso. ideia de que Uhum. você se atrai por aquilo em algum modelo, porque você tem uma estrutura, quer dizer, você tem um modelo sensível, arquetípico, e aquilo ressoa em você, e aí a resultante é a sua admiração por aquela obra em algum grau, né? Pode ser um grau Uhum. mais distante, pode ser um grau muito intenso, que tem a síndrome de Stendhal, que é o grau muito intenso, assim, que é até inconsciente. É quando você está diante de uma obra de arte que você nunca viu, mas aquilo te dá uma taquicardia, te dá
É, uma convulsão, às vezes, um desmaio, uma febre, você não sabe por quê, e aí vai lá a Graziella Magherini e explica, olha, existe um fenômeno do turismo artístico que é a síndrome de Stendhal, as pessoas não sabem de onde vem, e também não é crônico, não é, é só naquele momento que a pessoa está diante de uma obra de arte. Ela fala, o que é isso? Essa ressonância que inclui, assim, é tão forte isso, que é mesmo inconsciente aquilo se aflora como um aspecto patológico. Né? Isso meio que confirma um pouco essa questão dessa ressonância quântica que a gente tem com esse modelo ideal. Nossa, que lindo. eu tenho muito essa ressonância e impactos assim com os quadros, a obras. Eu tenho até alguns livros dele, do Salvador Dalí. Ó. Sim, Aquelas sim. imagens dele me dão. Ele fala de coisas quânticas, inclusive, né? Eu Ordens também. quânticas. Aquilo ali Exatamente. Eu me dá acho um que impacto que eu sinto que o aquilo tem a ver Salvador comigo. Dali, eu acho que é a nossa Tem a ver arte. comigo, né? É. É, Eu também tenho. percebe? E cada um vai ter a sua que ressoa melhor. Quer dizer, por isso que a Uhum. arte não dá para você. Não dá para definir pelo objeto e nem dá para ter um consenso. Quer dizer, você fala. O Claro. consenso é mais ou menos assim, é estatística, quer dizer, quantas pessoas no mundo preferem essa obra. Então, essa obra é uma das melhores. Mas é meramente estatístico, porque na verdade não tem como você. Porque cada um é um, né? Cada ser é absolutamente individual, então vai ressoar com coisas totalmente diferentes. A confluência é porque são arquétipos mais profundos, vai, digamos assim, que aquela forma atualiza. Então aquilo traduz aquilo muito bem. Aí realmente tem coisas no Dali assim que são maravilhosas, assim, absolutamente maravilhosas. Isso mesmo. Você sabe que eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu na minha vida. A arte, rapaz, na minha vida, me salvou de ser um idiota materialista marxista. Quando eu entrei para a faculdade, em 68, eu estava assim, aquele negócio que você acha que vai mudar o mundo até, né? Quando você fizer alguma coisa. E na época era a época dos governos militares aqui no Brasil. Então a gente no Rio tinha uma coisa contra o governo militar, e o contra era ser esquerdista marxista. E aí eu comecei a me ligar com as pessoas que estavam nessa área, entrei até, passei a ser, fui eleito para secretário do diretório acadêmico, como representante do primeiro ano, e comecei a lidar com essa gente toda que estava lá. E todo mundo tinha uma visão marxista das coisas. Aí comecei a participar até de estudos, grupos de estudos marxistas. E num desses. E eu estava piado nesse negócio, achando que a coisa era por aí mesmo. Até, rapaz, um desses encontros, que o pessoal estava falando de marxismo, lendo lá, citando coisas, aí surgiu um papo sobre arte. E os caras todos, assim, fundamentalistas marxistas, começaram a falar que a arte só teria sentido se ela fosse uma arte que representasse o que estava acontecendo no mundo político-social na hora que ela foi criada, entendeu? Aí começaram a dar o exemplo do que estava acontecendo lá na União Soviética. Aquela arte realista que representava as pessoas, os camponeses, aqueles negócios, né? E eu, nessa época, já gostava muito do Dalí, do Picasso, do pessoal da arte mais moderna, né? Do realismo. Aí eu comecei a falar para eles, olha, gente, eu acho que vocês estão errados, porque não é isso só. A arte vai muito além do que isso. Claro. Na hora que eu olho um quadro do Dalí ou um quadro do Picasso, uma coisa que mexe comigo, pô, o Guernica do Picasso é um negócio que me dá um impacto emocional muito grande. Você vê ali realmente o que é a agressividade e a destruição, né? Quando eu falei isso, cara, caíram em cima de mim. Esse é pensamento pequeno burguês, é o termo que eles sempre usam. Isso é coisa pequeno burguês, você devia sair disso, não, e tal. E aí, rapaz, aquilo me revoltou. E aí eu comecei a falar, não, esses caras estão errados, não é possível, pô. Saí procurando alguma coisa, até para justificar o que eu estava pensando, rapaz, eu encontrei um livro de um cara, não sei se você conhece aquele livro, A Necessidade da Arte, de um cara Conheço, chamado eu cito esse livro. Ernest Fischer. Ernest Fischer, sim, eu conheço. Eu até cito ele. Esse cara é um cara fantástico. E ele era um cara do Partido Marxista. Comunista, só que ele entendeu que arte
não podia ser uma coisa ideológica, como era pregado dentro do Partido Comunista lá, né? Acho que era na Hungria, acho que era húngaro. E aí eu vendo aquilo, aí eu vi, rapaz, uma citação do cara que me deixou maluco. Ele fala o seguinte, que na hora que você tem um impacto emocional da arte, isso independe de estar relacionada com o que estava ocorrendo naquela hora ali no meio social. Você não pode diminuir a arte a esse ponto. Exatamente. E ele dá o seguinte exemplo. O impacto emocional que eu sinto na hora que eu olho uma estátua grega, com todas as perfeições que ela mostra, pô, isso é uma coisa... Aí ele usa a palavra mágica. Isso é uma coisa mágica, que transcende... Exatamente. Transcende época, transcende tudo. Né? Exatamente. E que foi criada há 2000 anos, porra, te dá agora, você que vive nessa época, um impacto, e você vive em outra época, num meio social completamente diferente, né? Do que era lá, o meio grego. Aí eu levei isso pro grupo. Cara, praticamente me expulsaram do grupo, né? Dizendo, você tá maluco, rapaz, que arte que é uma coisa mágica, não é nada disso, não sei o quê. Aí eu, rapaz, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me afastou dessa gente. Senão eu poderia ter acabado, como aconteceu com alguns colegas da faculdade, que acabaram entrando até para movimentos guerrilheiros, para combater movimento militar, combater a ditadura militar, porra, e se deram mal. Só foi preso, porque você veja, é a visão estreita, né? A visão de mundo estreita, quis colocar uma visão estreita até na arte, que é algo totalmente amplo. Exatamente. E sabe o que eu acho bem bacana? Eu dizer que a arte me salvou. Porque a partir daí, rapaz, eu comecei a me dedicar mais a coisas mais amplas, a mostrar que era possível você ter uma visão e cair, então, num paradigma mais holístico, quântico, holográfico, uma visão maior. Isso. E fui entrando nisso cada vez mais, e virei até escritor em cima disso. Eu tenho seus livros aqui também. Eu também peguei referência deles. Isso mesmo. Sabe o que eu acho bacana disso, que você me mencionou? Eu cito o Fischer no meu livro e falo assim, tem uma hora que essa turma não vai mais, não consegue explicar. Essa hora eles apelam para a mágica. Eles falam assim, olha, tem alguma coisa lá que eu não sei explicar. E falam assim, é mágica. Assim, tem um componente mágico. E o Fischer não é o único que chega nisso. Várias pessoas que vão... e tentam justificar pela questão social, pela questão tal, não sei o quê. Eu chego uma hora que eles torcem o nariz e falam assim, o doutor Francisco tem um componente que eu não sei. Eu diria até que esse mágico, se você tentasse explicar isso cientificamente, seria a não localidade, seria a informação quântica. Exato, exatamente tudo, isso. Né? Que dá uma unidade de todas as coisas no universo. Exato. Aí quando você entende que tudo está conectado, né? Que tudo é uma grande trama holográfica, você fala assim, então é isso que é o mágico, a sensação são os aspectos inconscientes que estão ressonando dentro da gente. E esses aspectos traduzem na emoção que a gente fala assim, puxa, olha, esse modelo traduz para mim o ideal, né? Do completo, do divino, enfim, daquilo que a gente consegue entender espiritualmente, mas que na verdade, uma relação, em última análise, espiritual. Né? Sim, claro. É disso que a gente está falando. Claro. Só que, para você trazer isso para a academia, você tem que dar esse embasamento e usar termos técnicos, e falar assim, estrutura psíquica, não localidade. Mas é disso que a gente está falando. Né? É isso aí. Poxa, Felipe, agora que você fez essa fala tão bonita aí, o seu celular já começou a reclamar, já começou a travar de novo. Ele reclama, e o doutor Francisco está travando um pouco, mas também está travando. No próximo, eu vou tentar usar o celular da minha esposa, que era mais novo, aí eu vou ver se eu não travou. Acontece. Olha, eu vou acabar te pedindo para você gravar para você fazer um vídeo falando isso tudo, porque é uma mensagem tão bacana, mas ao vivo aqui o teu celular não quer colaborar realmente. Mas deu para entender, né? Deu para pegar assim. Não, agora está pegando. Agora está pegando e deu para conversar. Bom, aqui travou bastante. Eu não sei quando eu salvar a gravação, como é que vai ficar. Travou a parte. Eu caí lá uma hora, mas agora eu acho que está dando.
Hein, Eliane? Travou a parte que eu estava falando também? Oi, e o doutor Francisco também começou a travar. Então deve ser, ele está em outro lugar. Então não é só o seu celular. Se começou a travar comigo também, agora está andando mais travado mesmo na hora que você Vocês dois fala. começaram a travar. O doutor Francisco travando menos, o Felipe travando mais, mas os E dois estavam está travando. travando também aí, quando você fala, às vezes começa a ficar uma coisa em câmera lenta. Agora travou o que você está falando. Ó. Então eu estou achando que é a internet mesmo que está oscilando. Ó, Tá tem dando um uma comentário geral. aqui dizendo que ficou bom aqui, ó. Não, não travou de nenhum de vocês. Todos já conseguiram assistir, ó. O pessoal Ah, aqui então, acredito que beleza. assistiu. Olha, Acho que deve ser eu vou até trocar localmente. Ah, agora a Eliane travou aí, ó. aqui mais próximo do. Do- Vou ficar aqui mais próxima do modem, Ah, tá. É, para fica ver se melhor. por acaso é algum problema no meu aqui. É, agora está ótimo. Você está ótima. Ah, agora ficou bom, né? É. Você está Bom, na mas frente do seu o celular? resumo da ópera é... Hã? Você está na frente Não, do não, seu celular? agora tá certinho, eu tô mais perto do modem aqui. É. E você, Tá Felipe? bom. Não, eu também, na minha casa aqui, é tudo aberto aqui, então o modem tá Não, logo agora ali, não é destravou, problema agora pra mim. destravou. Tá, então, Não, então pode ser o seu também aí. Aqui tá e bom agora pra eu tô mim, eu aqui também mais tô... perto do modem. Tá ótimo. Mas Tá fala, bom. Felipe, pode falar. Não, assim, só para dar um resumo da ópera, né? O trabalho de vocês dois, da Eliane também, porque eu não sou da área da física, então eu precisei ir atrás de Só a Eliane referências que que é, hein? pudessem... Eu sou da área que eu médica. pudesse... Hã? Só a Eliane que é. Eu sou da área médica. Não, você Me, essa Então, me altura meti já a é da entender física física também. quântica para explicar neurociência. então eu precisei ir atrás de referências na psicologia, precisei ir atrás de referências na física. A Eliane, eu comprei o livro dela também, para entender melhor essa relação. Depois comprei os livros do Francisco. Peguei um monte de artigo seu, viu, doutor Francisco, Poxa. na internet e tal. E aí, porque eu tinha essa ideia muito clara, mas eu precisava de elementos acadêmicos, elementos Claro. formais, Um né, embasamento textuais, mais, né? Mais científico. embasamento, exatamente, para conectar tudo isso. Porque falar assim, olha, a arte não estou falando do objeto, estou falando do que a gente sente em relação ao objeto. Então tá na gente e nessas conexões inconscientes. Quer dizer, então, por isso que eu sabia disso e eu falei assim, agora eu preciso juntar todas essas peças. Então, meu trabalho, na verdade, que inclusive virou minha livre docência, é isso, é um trabalho de juntar todas essas peças para dizer assim, olha, existe um modelo que a gente pode aplicar e dizer assim, olha, o sentimento estético pode vir daí. Eu acredito plenamente que vem desse aspecto, né? Mas eu estou conectando tudo isso. Aí eu defendi minha livre docência, esse meu livro acabou virando minha livre docência, e agora, inclusive, eu estou... Como é que foi a sua apresentação na Livre Docência? O pessoal lá é meio cartesiano, newtoniano. Eles aceitaram o que você falou? É bem legal isso que você perguntou, porque o que acontece? Eu precisei pegar gente de outras áreas, eu peguei a área de gente da filosofia, da ciência, epistemologia e física, que foi a minha banca, e da área da música, porque eu falo muito de música. Porque se eu pegasse alguém de artes visuais, de teoria estética artes visuais, assim, provavelmente a pessoa ia rejeitar. Ia ser um desastre. Assim, mas não por culpa dela, é porque é isso, é o paradigma que ela está acostumada. Isso, né? está imerso Eu não tô... Tá e aí o pessoal aceitou. O pessoal debateu em cima. E aí o que acontece? O que eu achei muito bacana, a turma da música fez alguns questionamentos assim, interessantes sobre essa questão da inspiração, né, dessa ressonância inconsciente e tal. Mas o pessoal da física, a única crítica que eles fizeram, e o pessoal da epistemologia, a filosofia da ciência, para ver se tinha alguma brecha, alguma incongruência, algum paradoxo ali que eu não tinha visto. Nada. Assim, eles falaram, nossa, o seu raciocínio está perfeito. O que eles criticaram foi assim, você devia ter usado um referencial físico mais moderno. Você usou muito Einstein, muita coisa antiga. Foi isso que eles colocaram. Eu falei assim, para mim tá ótimo, não é da minha área e tipo assim, eu consegui provar, quer dizer, embasar aquilo que eu queria. E foi só isso que eles me falaram. Beleza. Então, eu considero que foi assim, um trabalho que realmente, do ponto de vista acadêmico ou lógico-filosófico, ele está muito bem estruturado, muito bem embasado
E aí é realmente que eu tenho recomendado assim, para os meus alunos que querem um novo paradigma, que querem entender uma outra forma de entender a arte, não presa nesses aspectos, né, de tempo, de espaço, de contexto histórico, de contexto cultural, contexto social. Quer dizer, a arte não tem tempo e espaço justamente por causa disso, porque é um sentimento que não está ligado ao seu contexto, está ligado a um aspecto inconsciente, a um aspecto do eu, um aspecto espiritual. Então, assim, você pode se conectar com uma arte de 3.000 anos atrás, ou uma arte de 500 anos atrás. Não tem nenhum problema, né? E você citou uma coisa aí super importante, que é a interdisciplinaridade, né? Porque, aí, ó, já que ele queria que citasse um físico da atualidade, o Carlo Rovelli, ele diz que quanto mais fragmentamos, mais ignorantes ficamos, tá? Então, tem que acabar esse cartesianismo de achar que tem que fragmentar tudo, tem que trazer esse olhar do todo. Esse olhar, que apenas através da interdisciplinaridade é que a gente consegue entender a mensagem que você quer passar, que é a mensagem de um outro paradigma. Exatamente. E a dificuldade disso, das pessoas entenderem que isso é um conhecimento legítimo, né? Quer dizer, que isso não estou ultrapassando as fronteiras. Porque, assim, eu uso assim, o que a gente tem já confirmado em termos científicos, quer dizer, o paradigma quântico, a psicologia, quer dizer, são coisas que já têm um histórico assim, que dá para confirmar. Então, eu estou juntando as peças, estou juntando aspectos para poder dizer, olha, então a arte está inserida dentro desse paradigma. É uma visão sistêmica, é uma visão que a gente não tem. Que, por exemplo, o oriental é muito mais fácil entender isso. O oriental ele já está imerso num aspecto, um sistema, o tal, né? Uma coisa que é muito mais próxima disso do que o nosso pensamento cartesiano. Tem uma citação taoísta que eu coloco no primeiro trabalho que eu publiquei fora do Brasil sobre esse assunto, né? Que era um trabalho sobre informação, auto-organização e consciência, em que eu já falo, que eu rumo a uma teoria holo-informacional da consciência. Eu boto como epígrafe desse trabalho uma citação que fala, acho que fala o seguinte, que o tal se obscurece quando nos ligamos somente em pequenos fragmentos da existência. Eu já tinha essa visão holística, essa visão sistêmica, essa visão holo-informacional, vamos dizer assim, intuitiva da coisa. Exatamente. E a gente sabe, né? A soma das partes não dá o todo. Então, não. Não, e o duro, ô Felipe, que você falou isso aí, agora até me lembrou. O duro é que, assim, toda vez que eu dou o curso de física quântica, que eu começo a explicar a física quântica para os leigos, a gente vai vendo como que a física já chegou a todos os resultados da consciência, da espiritualidade, mas a academia não enxerga, não rejeita, ela rejeita. Ela já tem ali a descoberta, né? Mas eles negam. Está publicado em milhares de trabalhos científicos. Né? Sim. Pois assim, não adianta, isso tudo colocar de lado. Na hora que ensinam dentro da universidade, por exemplo, colocam de lado. Por exemplo, essa questão, né, de que o todo é maior que a soma das partes, isso é uma coisa que aparece o tempo inteiro na física de partículas, na física nuclear, tá lá na assinatura do universo, mas a pessoa ainda vai achar que isso é misticismo, falar que o todo é maior que a soma das partes. Gente, mas tá lá, tá provado, entendeu? Se você falar, então, que a coisa é holográfica, que cada parte contém informação do todo, aí mexe com a cabeça deles e não consegue entender nada. Pois é. E aí, em contrapartida, quando você pega os teóricos da arte, o que acontece? Chega nesse ponto, eles não sabem explicar e fala que é mágico, tem um componente lá que é... Entendeu? E a gente está tentando entrar exatamente nesse ponto e trazer isso para um aspecto consciente, porque para eles, como eles não vencem essa barreira, né, de tirar o tempo e o espaço newtoniano, aí eles não conseguem. Fala, tem uma hora que é mágico. Né? E a gente está justamente avançando sobre isso, exatamente. E o Einstein, acho que ele resume
essa conversa nossa na maravilhosa frase dele, que ele diz que as artes, as ciências e as religiões, no sentido de espiritualidade, né, são ramos de uma mesma árvore. É isso, Exatamente. porque Exatamente. todas três buscam o enobrecimento da vida do homem. Todas três buscam essa essência, que é isso que a gente quer, não adianta. É isso aí. É. Isso vem, e olha, isso vem lá do Pitágoras, hein? O Pitágoras foi o primeiro que junta a arte com a ciência, com a espiritualidade, num único paradigma, né? Que é a ideia da escola pitagórica, né? Como é que chama? A harmonia das esferas, né? Todo o universo está conectado, está em constante vibração harmônica, porque senão não teria como as coisas existirem juntas. Claro. Nossa, você vê quanta sabedoria se perdeu aí, né? Ao longo do tempo. Olha, Exatamente. depois que queimaram a Biblioteca de Alexandria, tudo que era importante do mundo antigo praticamente desapareceu, né? Tá tudo ali. Ficou nas escolas iniciáticas, né? As escolas iniciáticas eram os guardiães desse conhecimento, mas é um conhecimento paralelo, né? Vai aparecer na alquimia, vai aparecer em alguns lugares, mas é um conhecimento meio paralelo. Porque a turma realmente não era todo mundo que conseguia ter essa concepção de mundo, né? Porque isso implica também em você melhorar você como ser, né? Você É uma coisa atingir de um autoconhecimento. grau de consciência. Agora você Exato. falou tudo, Felipe. Era isso que faltava para fechar. É porque É uma coisa de autoconhecimento. esse paradigma clássico cartesiano, ele é focado no falso eu. Ele não quer autoconhecimento, ele quer se preservar, Claro. Exatamente. né? Preservar o mundinho, a bolha de realidade, o mundinho estreito, construído dentro do espaço-tempo, né? As associações, né? Os comitês, o establishment, né? O poder, O poder que isso dá para exatamente. as pessoas também, né? Exatamente. Então, você vê, chegar é e a apresentar. é a Chegar e resistência ao apresentar. despertar. É a resistência ao despertar. Mas por isso que eu disse que esse paradigma clássico cartesiano não adianta ele estar com os dias contados, porque já deu errado. Tem tantas não anomalias explica, né? acontecendo, tantas anomalias acontecendo nesse paradigma, que com o tempo ele vai desabar mesmo. Não, e esse mundo que a gente está vivendo hoje, o despertar não é mais uma opção, é um nível de sobrevivência. Quem não passar por esse salto quântico aí de consciência e entrar, mergulhar nesse caminho de autoconhecimento, não vai sobreviver. E a própria evolução tecnológica de hoje se considera que 60%, mais ou menos, até mais, da tecnologia moderna é toda baseada na física quântica. Exatamente. Por exemplo, satélite, computador, tomografia, ressonância, tudo isso. Mas olha, eu acho que é mais. Olha, alguns anos atrás eu li que 70% do PIB mundial já girava em torno da física quântica. Isso alguns anos atrás. Hoje já deve estar maior essa porcentagem. Depois você vai ler, eu mandei para você hoje um vídeo que eu recebi hoje de um ex-presidente, né, lá do Google, ele colocando que do jeito que está a evolução da inteligência artificial, que a coisa vai mudar muito rápida. Ele coloca que em 2 anos a coisa já vai ficar muito difícil para a gente. Lógico. E ele acha que no máximo em 6 anos aí esses sistemas todos vão estar dominando tudo. Pois é. Com uma capacidade muito maior do que a nossa. Pois é. Aí nós, cientistas, né? Não nós, mas nós três, mas assim, a ciência de um modo geral, operando nesse paradigma estreito, vai querer criar inteligência artificial, a bomba que não vai sair, né? Porque não tem uma inteligência de vida, de autoconhecimento, de ir em busca do que realmente engrandece, né?
tem uma busca de solidificar o que é falso, na verdade, né? O falso eu, a mente limitada, o cartesianismo, Isso né? A que é, eu inteligência acredito, artificial projeta o que nós somos, né? O que é o exato. nosso limite. Exatamente, Eu exatamente. acredito que essa evolução da inteligência artificial, com esses sistemas que agora já estão começando a acontecer, esses sistemas estão ficando autônomos, e isso nos próximos 2 anos, pelo que eu vi esse cara falando, um cara da área, ele falou, daqui a 2 anos vamos ter muitos sistemas autônomos, com linguagens próprias, que nós não vamos poder controlar mais. Aí é um E, problema, hein? pô, um problema. Então, eu acho que isso vai gerar um conflito enorme com a nossa área de inteligência biológica, que não é só É, lógico, racional, não é é, on-off, não é sim, não, né? Não é digital, vamos é, dizer assim. é. Vai gerar um problema seríssimo, porque essa parte de arte, de sentimento, de espiritualidade, tudo fica fora da inteligência artificial. Uhum. Agora, É, com a lógica de um sistema matemático racional, como eles são, eles podem entender que o mundo está sendo destruído, o planeta está sendo destruído, e que a gente só provoca guerras há 5.000 anos e que é melhor destruir a gente. exatamente. Lá Pode ser dentro do algoritmo uma dele. conclusão lógica do algoritmo deles, entendeu? Então, Não, e aí tem isso muitos vai filmes de gerar conflito. ficção, séries que falam isso. É. É, Então, assim, mas A série. É, pode falar. não, eu não, ia falar que infelizmente tem uma grande proximidade da verdade, da realidade, né? Infelizmente, é, porque é como os É, mas grandes físicos da atualidade falam, né? O ser humano ele não se mostra uma raça inteligente, na verdade. é. é verdade. Não, Né? isso é um problema filosófico assim grande. É, Então, e eu acho que o aspecto, por exemplo, da necessidade da arte, ele vem um pouco disso, que é a necessidade de você contemplar esses modelos maiores, é uma coisa que não tem como você escapar disso. Você vai contemplar que tipo de modelos? Quer dizer, esses modelos, eles confirmam a ideia de que a gente é espírito, a gente é uma estrutura espiritual. Então, assim, no fim das contas, a minha conclusão é um pouco essa. Quer dizer, não dá para você separar uma coisa da outra. E por isso que a É, inteligência artificial chega num limite, assim. é verdade. Porque não existe como você... Por isso que a arte e a religião começaram juntos. Né? Porque eles trabalham exatamente no mesmo paradigma. Lá na antiguidade, na pré-história, tal, não sei o quê, o que era a representação artística? Representação do divino. E era exatamente isso que ainda existe, por exemplo, hoje em outras civilizações, outras comunidades espalhadas pelo mundo, que não estão nesse modelo europeu, né, centralizado. É verdade. Eles também têm uma relação com a natureza tão harmônica e tão intensa que eles não precisam do elemento arte fora, por exemplo, do aspecto ritual, ou fora do aspecto que conecta eles com a natureza, quer dizer, como as comunidades indígenas. A gente tem hoje na Unicamp o vestibular indígena e eles falam isso realmente muito abertamente. A ideia de arte é uma ideia de conexão com a natureza, conexão com as entidades divinas. Quer dizer, não tem essa separação. Essa separação é ocidental, é por causa da nossa ganância ocidental que a gente falou assim, olha, a gente varre o mundo com o nosso poder econômico e bélico e a gente precisa da arte como uma espécie de compensação. Que é uma coisa que o Jung já falava como uma espécie de efeito compensatório, né? Que faz com que você fale assim, olha, eu estou tão imerso num mundo tão arraigado, material, materialista, egoísta, assim, eu preciso de alguma coisa que me conecte com um modelo maior. E daí você tem aquela explosão É isso aí. de arte que é a Renascença, né? Que é a ideia de uma arte superior, assim. uhum. Ai, mas que bacana. E aí a conclusão do seu livro, né? Eu vi que você traz ali uma conclusão que na verdade você chega nesse ponto do espírito, que é o que você falou agora, né? Eu cito Einstein, a ideia do Einstein da religiosidade cósmica, uma Isso. religiosidade de uma representação de uma ordem superior, de uma inteligência A superior. harmonia Assim ele via cósmica, né? a ciência, né? Isso é que é bacana. Isso. Harmonia mundi, como diz o seu, Harmonia seu mundi, livro. exatamente. Essa Que é harmonia, o... o Einstein percebia isso, a harmonia do universo. E ele achava que isso
era a linguagem de Deus, que estava no universo. E Exatamente. ele dizia, eu tenho que encontrar a linguagem de Deus. Esse É, detalhe. ele na cabeça dele, ele não estava estudando o mundo físico, ele estava tentando entender os pensamentos de Deus. Isso aí. Olha que coisa linda, né? Tanto Então, é que até numa equação matemática você tem uma experiência estética com ela. Você vê a beleza daquilo. O Einstein falava Certo? isso, sabia? Ele dizia Então. que quando ele começava a fazer cálculos e os cálculos descambavam para umas equações esquisitas, uma coisa que ele via que não tinha muita beleza, ele largava aquilo. Quando ele falou isso numa reunião, acho que foi na Universidade de Cambridge, que o método dele não era o método que normalmente se usa na ciência, que é um método mais platônico, de olhar pela beleza da coisa, os caras ficaram malucos. Falavam, pô, mas a ciência não pode funcionar assim, mas funciona assim. Agora, imagina esse homem calculando. Ele era físico teórico, não fazia experiência, né? Imagina esse homem calculando anos. De repente ele escreve, é igual a mc ao quadrado. Ele deve ter tido um orgasmo cósmico. Boa, porque ali nessa equaçãozinha está uma coisa da linguagem de Deus. Da linguagem de Deus, importantíssimo, que mostrou essa coisa que matéria e energia é a mesma coisa, né? E que tudo está relacionado com a luz, pô, com a velocidade da luz. exatamente. Muito bacana. Me lembrou um livro também do Brian Greene, que é um ótimo divulgador também da ciência moderna, que se chama O Universo Elegante, justamente, que ele traz isso, essa ideia da elegância, da simplicidade. Né? Que quando nós mergulhamos nessa física moderna, o que a gente vê ali é essa coisa, né, limpa ali, elegante, né? Como é igual a MC2, como a equação de Planck, é igual a HNI, apenas três termos, sendo que um é constante, como o do Einstein também, né, que tem a velocidade da luz constante. É isso aí. Não, e esse é o mesmo paradigma na arte, quer dizer, os compositores, os artistas, eles falam isso, quer dizer, a gente quer buscar assim, o mais simples que traduz o mais intenso. O mais profundo, né? O mais profundo, mas tem que ser simples, quer dizer, o mais simples que aquilo consegue traduzir. O Mozart falava isso, o Bach falava isso, quer dizer, a ideia de que você tem que buscar realmente a síntese do sentimento que está ali, e não, você não vai construir aquilo cerebralmente, aquilo realmente quando vai para a mente condicionada, quando vai para o falso eu, acaba a elegância. Aí fica brega. Na física gera umas matemáticas louquíssimas, né? É isso aí. Gente, mas que delícia de bate-papo. Olha, fizemos agora, deu 1 hora aqui agora. Já tem 1 hora já? Já tem 1 hora, mas olha que maravilha, que presente esse comecinho de feriado aí, né? A gente poder ter essa conversa leve aqui, que eu acho que abriu tanto, né? A mente, abriu o olhar, já para começar a relaxar para o feriado. Vai para o YouTube, não vai? Vai, porque eu vou aqui no Instagram, eu vou colocar vocês dois de colaboradores, que aí vai para o perfil de vocês também. E lá no YouTube eu já mando o link para vocês também. E coloca assim, para dar uma chamada nesses aspectos que a gente está tendo, de que aqui há um papo ali entre uma física, um médico, um neurocirurgião, um neurocientista e um artista, filósofo. Você, na verdade, é um filósofo. Um doutor da arte. E aí isso vai chamar mais atenção, entendeu? Pode deixar. E o meu livro com o doutor Francisco, que está aí, está demorando, criando suspense, né, doutor Francisco? Mas agora eu acho que sai. Parece que sai, né? Faço Já botaram questão lá. de presentear o Felipe com um exemplar, assim, que... Nossa, eu vou adorar, por favor. É um livro de consciência, física quântica e espiritualidade. É isso aí. Então, já estou achando que essa live aqui já dava outro livro, hein? Quem sabe vamos convidar o Felipe aí. Pode dar mesmo, sabia?
Sabe o que a gente podia fazer? Pegar o que a gente conversou aqui e já começar a tentar botar isso no papel. Aí, Felipe. E o Olha Felipe já lá. tem isso no Vamos lá, papel, que é o claro. livro dele. Mas se juntar tudo isso, dá um livro realmente. Dá. Com Porque, certeza. olha, o livro do Felipe, ele fez um apanhado. Eu gostei muito quando você usou a termodinâmica, a lei de conservação da energia, para falar do pensamento. Ô, Felipe, genial! Eu mesmo não tinha pensado naquilo. Falando Né? em pensamento, eu mesmo não tinha pensado naquilo. Né? Porque realmente o pensamento surge de um fenômeno que despende energia. Tem energia da Exato. célula, tem energia das sinapses, dos neurônios. E devido à conservação de energia, como que o pensamento não transfere energia? Lógico que Sério, transfere. claro. O Senão pensamento, você está violando a conservação de energia. Olha, só isso aí valeu o teu livro, tá? Adorei. o pensamento, o funcionamento cerebral, vamos dizer assim, ele é o que o Prigogine descreve como estrutura dissipativa. Ao mesmo tempo que você gera uma estrutura nova, você dissipa energia. Pois é. Então. Ele fez uma extensão da termodinâmica demonstrando isso. Aham. Prigogine. Ganhou um prêmio Nobel Então, por causa disso. mas essa dissipação de energia, no total, tem uma conservação de energia, né? Ela Sim, se claro, transforma, claro. né? Ela se transforma. Mas que lindo ver o prêmio Nobel indo para essas ideias maravilhosas e fora da caixinha, né? Do, do Claro. limitado. Você Nossa, vê, muito nós bom. falamos aqui de coisas que têm relação com o assunto, citando vários prêmios Nobel. Você falou no Sir John Eccles, da área de neurociência. A gente falou Isso. no Einstein, prêmio Nobel também. Agora estou falando Planck. do cara da área de termodinâmica, das estruturas dissipativas, que é o William Prigogine. O Planck Aham. foi prêmio Nobel também. Então, na verdade, Então, é o que eu essas sempre mentes digo. chegam lá. É o que eu sempre digo, eu prefiro ouvir quem é prêmio Nobel do que Claro. pessoalzinho que terminou É claro. graduação semana Claro. passada. Claro. Mesmo doutorzinho, mesmo É, blá blá blá, eu é, prefiro ouvir os claro. ganhadores de prêmio O melhor Nobel. é pegar as pessoas que criaram essas ideias, que ganharam o prêmio Nobel, Exatamente, porque ou foram. não adianta vir falar, eu sou doutor em física. Dane-se, meu filho, você é doutor na tua bolha de realidade, limitada do paradigma clássico Exatamente. cartesiano. Entenda isso. O mundo é muito mais que isso. É isso aí. É isso aí. Ó, tem gente perguntando aqui para mim do meu livro. Mostra de Então, novo aí, Felipe. eu mandei para a Eliane um esboço do que está. Assim, isso aqui é uma edição particular, tá? Ele não está editado ainda. Eu mandei um esboço de uma revisão que eu fiz, inclusive, depois da minha livre docência. Eu devo estar lançando esse livro de novo lá por volta de junho, mais ou menos, que é junto com um curso lá na Unicamp que eu vou lançar de teoria estética, que é basicamente isso aqui, mas é um curso aí para pago, né, pela XTCamp, que eu devo lançar mais ou menos junto, E tá? Mas fiquem atentos que eu você vou vai lançar uma mandar edição ampliada, né? uma edição revisada, que foi o que eu Revisada e mandei até para a ampliada. Eliane. Você bota na Isso. capa aí PDF. só, edição revisada e ampliada. Revisada e ampliada, Eu já fiz exatamente. isso no Homeolístico. Na terceira edição, eu ampliei umas coisas e botei na capa. Edição revisada e ampliada. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Ah, mas Exatamente. que bom. Então tá bom, gente. Uma excelente Páscoa para vocês, pessoal que ficou aqui com a gente. Comam bastante chocolate para aumentar a quantidade de dopamina no cérebro. Tá bom. Obrigado, Eliane. Isso aí. Obrigado, doutor Francisco. Obrigado, Falou. viu? Gente, um prazer. abraço. Até a próxima. Alô. Tchau. Até a próxima.